Então, galera, eu coloquei diversos documentos para vocês lá no painel. Tem a aula, né? Tem a legislação que rege o setor de fitoterápicos, que é a 13.123. O formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Um artigo que trata da tentativa que fizeram em Volta Redonda para a implementação em Volta Redonda de uma dispensação de fitoterápicos no município. E um outro trabalho feito por um farmacêutico, um profissional que trabalha na indústria farmacêutica relacionado com o setor. Então, eu vou apresentar isso aqui para vocês hoje, né? O material suplementar aí dessa disciplina. A disciplina está sendo conduzida assim por quê? Dois motivos. Quando cair questão em concurso, por exemplo, no ENAD, nos concursos de farmacêuticos, essas questões vão estar relacionadas majoritariamente com essa lei 13.125. É a lei que eu já comentei com vocês, que mudou bastante, né? Desde 1992, lá na Convenção sobre Diversidade Biológica, que aconteceu na ECO 92, que tem um vídeo lá para vocês, né? Então, essa lei, a 13.123, de 20 de maio de 2015, é a que que rege, né, os fitoterápicos atualmente no Brasil. Então, ó, regulamento inciso 2º do parágrafo 1º e do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 1 da linha J, nananana, e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da Convenção sobre a Diversidade Biológica, promulgada pelo decreto em março de 98. Então, essa é a última atualização de todas as leis vigentes que regulamentam o setor. Ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético. O que significa acesso ao patrimônio genético? É coletar a planta na biodiversidade brasileira, né? Proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado. Então, quando a planta é utilizada por alguma comunidade, isso é chamado de conhecimento tradicional associado. E aí essa legislação já protege esse conhecimento tradicional associado. Só que com aquelas mudanças que eu pontuei para vocês. No princípio, quando havia acesso ao patrimônio genético com conhecimento tradicional associado, a empresa já começava devendo, porque ela tinha que pagar royalties, vamos dizer assim, pela exploração desse material vegetal. Atualmente, se forem microempresas com rendimento inferior a R$360 mil por ano, comunidades que produzem a espécie vegetal, comunidades ribeirinhas, por exemplo, elas estão isentas dessa repartição de benefícios, né? São esses royalties pela exploração do patrimônio genético. Isso foi bom porque permitiu, por exemplo, que várias comunidades lá na Amazônia comercializassem buriti para a Natura poder fazer creme. Então, se a Natura fosse lá coletar essas castanhas, essas frutas, os óleos das árvores para fazer os cosméticos, seria mais caro para ela, porque ela teria que fazer a repartição de benefícios, porque é uma grande empresa, né, que fatura mais de R$360 mil por ano. Então, essa lei fez com que surgissem diversos grupos capazes de comercializar esses vegetais com as grandes empresas. E isso é que é o desenvolvimento sustentável. Então, não adianta só preservar por preservar, manter aquelas plantas lá intactas,
sem que possa ser gerado lucro a partir delas. Porque, se for assim a metodologia de preservação, essa comunidade que mora ali, do lado dessa floresta, do lado dessa mata, vai acabar tendo que procurar outro jeito de se sustentar. Então, ou ela vai desmatar para poder fazer culturas de milho, soja, etc., ou ela não vai querer conservar aquela mata, e aí ela está sob risco de incêndio, etc., ou vai ter a biopirataria, que vai ser uma forma que a comunidade vai ter de também sobreviver, só que fora da lei, né? Então, quando essa lei estabeleceu isso, pôde acontecer a exploração sustentável da biodiversidade, né? A 13.123. Ok? Na legislação também tem muitos termos técnicos que são típicos da área. Mas antes de comentar sobre eles, né? Aqui no artigo 1º, né? Esta lei dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos à utilização de seus componentes, ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para a conservação e utilização da diversidade biológica. Então, nessa lei atualmente, as tecnologias que são protegidas por patentes não precisam ser transferidas. E o direito à propriedade intelectual está preservado. Então, é um incentivo para o setor, que surgiu lá em 2015, né, para que o setor pudesse se estabelecer. Porque se não proteger a patente, não tem jeito, ninguém vai pesquisar mesmo. Essa lei também trata das remessas desses vegetais para o exterior de parte ou todo de organismos, vivos ou mortos, de espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra natureza, que se destinem ao acesso ao patrimônio genético. Então, se houver pesquisas em conjunto de universidades, empresas brasileiras com empresas no exterior, universidades do exterior, isso também está regimentado aqui por essa legislação. Vamos descer aqui um pouquinho e dar uma olhadinha nessas considerações. Ó. Condições in situ. O que são condições in situ? Condições ex situ. O que é a espécie domesticada ou cultivada? Então, na lei, vários desses termos são estabelecidos. O que é uma população espontânea de espécies vegetais? São populações de espécies introduzidas no território nacional, ainda que domesticadas, capazes de se auto-perpetuarem naturalmente nos ecossistemas e habitats brasileiros. Então, ela surgiu lá de forma espontânea e ela se auto-perpetua. O que é material reprodutivo? É o material de propagação vegetal. Então, brotos, mudas, tudo isso entra como material reprodutivo. Quem é o agricultor tradicional? Quem é o agricultor da comunidade tradicional que pode explorar essa espécie? É a pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas, ou raças localmente adaptadas, ou crioulas, e mantém e conserva a diversidade genética, incluindo o agricultor familiar. Então, eu, que moro na cidade e quiser explorar, e quero explorar uma espécie dessas numa comunidade tradicional, eu não consigo ter essa autorização. Só o morador de lá se enquadra na característica de agricultor tradicional, porque ele mora lá, ele utiliza as variedades, ele cultiva as variedades. Tá? O que é esse negócio de crioula, variedade tradicional ou crioula? É uma variedade proveniente de espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição ex situ. In situ é no habitat natural dela. Ex situ é quando, por exemplo, eu faço uma estufa e aí cultivo essas espécies vegetais. Então, na 13.123, vocês vão ter acesso a todo o vocabulário técnico relacionado com a área da fitoterapia. Beleza? Então, vale a pena dar uma conferida, porque eu vou colocar questões assim na prova, relacionadas com essas definições. Tá?
Precisa a lei decorar tudo? Não. Só saber que existe. As questões são feitas de forma que você consegue responder, utilizando o raciocínio. Mas você precisa ter lido isso aqui, ter pelo menos uma noção do que se trata essa lei, né? Então, nessa legislação também foi criado o CEGEM, que é o órgão regulamentador que eu comentei com vocês, que atualmente já virou CISGEM. Então, o CEGEM vai ter um setor empresarial, um setor acadêmico e também vai ter uma representatividade de populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Qual que é o papel do CEGEM? Está descrito aqui nessa legislação. O CEGEM tem que criar e manter bases de dados relativos aos cadastros de acesso ao patrimônio genético. Então, todo mundo que está fazendo pesquisa ou explorando essas espécies tem que estar cadastrado lá no CEGEM. Conhecimento tradicional associado. Então, é a forma de utilizar a planta de acordo com a medicina popular. É o chamado conhecimento tradicional associado. E aí essa lei veio proteger esses conhecimentos tradicionais das populações indígenas, de comunidades ou de agricultores, contra a utilização e exploração ilícita. Então, isso faz com que o patrimônio possa ser explorado especificamente pelo povo que ajuda a conservar essas espécies vegetais. Isso aqui foi muito importante para que houvesse uma exploração sustentável da biodiversidade. Ok? Acesso e remessa da exploração econômica. Então, se você estiver pensando em se tornar um agricultor, né, ou se você for contratado por alguma empresa que vai trabalhar com isso, tem uma empresa que eu gostaria muito de trabalhar nela. Eu tenho que entrar no LinkedIn. Eu vou tentar me lembrar do nome dela aqui. É uma empresa que está, se não me engano, na região de São Paulo e contrata muitos farmacêuticos, né? Só que como o setor, a indústria mudou bastante, de acordo com aquilo que nós já comentamos, a desindustrialização do Brasil e os problemas relacionados aí com o mercado brasileiro de fitoterápicos, a falta de matéria-prima, isso atrapalha bastante o setor. Então, é um setor que não está muito aquecido a despeito do grande faturamento. Mas existem empresas que podem contratar vocês no futuro e utilizam essas espécies vegetais. E essas empresas demandam que você tenha um conhecimento na área, né? Um conhecimento da legislação. Porque experiência vai ser difícil da gente ter. Raramente nós temos a oportunidade de fazer estágios, mas conhecimento na área a gente precisa ter, principalmente nas entrevistas. Achei o nome dela aqui, chama Grupo Centroflora. Nesse grupo aqui, eu gostaria de trabalhar. Tem 60 anos de história, o Grupo Centroflora, e ele engloba várias empresas. Ó. Nosso grupo é formado por 3 companhias que juntas agregam alta capacidade produtiva e diversos investimentos em tecnologia, pesquisa e inovação com atuação global. Então, na última aula, a gente comentou a respeito disso, que algumas empresas tinham comprado. Então, tinha as empresas adquirentes e as empresas adquiridas. Esse é um bom exemplo de várias empresas que foram adquiridas por um grupo, e esse grupo passa a fazer gestão dessas empresas especificamente e comercializar os produtos dela obtidos. Isso é interessante porque, como eu tenho um grupo capaz de coordenar essas empresas, eu agora posso reciclar minha mão de obra. Então, eu posso ter um grupo de farmacêuticos do controle de qualidade, por exemplo,
que faz o controle de qualidade de todos esses produtos fitoterápicos num local só. Enquanto que se essas 3 empresas fossem concorrentes, cada uma delas teria o seu grupo de controle de qualidade. Tá? Então, o grupo Centroflora visa saúde, bem-estar, produzindo diversos tipos de produtos naturais com alta performance a partir de processos muito bem estruturados. E aí eles têm aqui o Fitobios, empresa de inovação radical voltada para pesquisa, desenvolvimento e comercialização de tecnologias baseadas na biodiversidade. Então, tudo que é pesquisa com planta pertencente ao grupo está aqui no Fitobios. Aqueles profissionais que talvez trabalhassem em outras filiais, que tivessem um currículo voltado para pesquisa ou interesse em pesquisa, foram reunidos aqui no Fitobios. Tem também o Centroflora Inova. Temos a inovação e a sustentabilidade como elementos centrais na condução de nossos negócios. E o Instituto Flora Vida, organização não governamental com foco em projetos socioambientais. O que são esses projetos socioambientais? Lembra da parte da legislação que a gente acabou de comentar a respeito da oportunidade de comercialização desse material vegetal por comunidades tradicionais, agricultores tradicionais ou agricultores familiares? Então, fica mais barato se eu estimular essa comunidade tradicional a produzir os meus insumos e depois eu comprar deles, do que eu, enquanto indústria, fazer a produção desse material vegetal. Porque se uma indústria que fatura mais de R$360 mil por ano vai produzir esse material vegetal, ela tem que repartir benefícios. É como se fosse mais um imposto a pagar. E o Brasil, vocês sabem que já paga bastante imposto, né? Então, essa iniciativa permitiu que as empresas se voltassem para esse desenvolvimento socioambiental, que é nada mais, nada menos do que uma exploração sustentável da biodiversidade. Especialmente na adequação da cadeia produtiva de insumos vegetais. Essa ideia foi maravilhosa, porque mesmo tendo a oportunidade de comprar esses insumos de agricultores tradicionais, qual a qualidade desses insumos? Será que aquela comunidade é capaz de fazer o plantio na época certa, fazer a colheita na época certa, utilizar a água para irrigação da forma correta, preservar esse material depois da coleta? Será que eles têm know-how farmacêutico para isso? A babosa, por exemplo, aloe vera. Quando a gente faz a coleta da babosa, você não precisa coletar todas as folhas e aí a planta morrer em consequência disso. É muito mais eficiente aumentar o tamanho da cultura de babosa e aí coletar poucas folhas de cada uma e manter uma produção mais prolongada do que coletar todas as folhas de uma vez. Outra coisa, quando eu coleto essas folhas de babosa, eu tenho que encaminhar essas folhas o mais rapidamente possível para o processamento. Já pensou se essa folha pega poeira, terra ou seca muito? Ela pode ser contaminada por fungos, ela pode ser contaminada por bactérias. E aí depois, quando eu for desenvolver o meu produto fitoterápico, ou produto tradicional fitoterápico a partir dessa babosa, eu vou ter uma série de contaminações. Talvez eu tenha que reprovar o lote, porque eu encontrei uma contaminação fúngica no creme que eu fiz a partir dessa babosa, que veio lá da coleta inadequada. Se eu pego a água de irrigação das minhas plantas vegetais, minhas plantas medicinais, se eu pego a água do Paraíba para irrigar essas plantas, talvez eu tenha problemas no controle de qualidade, porque no Paraíba tem de tudo, cobras e lagartos dissolvidos, né? Se a predação dessas espécies medicinais por lagartas, e aí eu utilizo defensivos agrícolas, qual é o defensivo agrícola que eu posso utilizar para essas plantas? Qual é o que eu não posso? Então, eles perceberam que não bastava apenas mobilizar as comunidades tradicionais para fazer o cultivo, precisava dar tecnologia e conhecimento.
é o que eles chamam de adequação da cadeia produtiva de insumos vegetais. Então, esse é o panorama atual do mercado de fitoterápicos. As grandes empresas estão cuidando dos produtos desde o início, desde o plantio, para conseguir uma maior eficiência no processo. Beleza? Vale a pena conhecer aqui o Grupo Centroflora. Em 1957 ele foi fundado na cidade de São Paulo. Em 91 inaugurou a unidade de secagem em Botucatu. Vejam, eles têm um setor só para secagem. Então essas plantas chegam aqui, são secas. Pronto, criei a droga vegetal. Depois eu posso encaminhar isso para uma unidade só de extratos botânicos, também em Botucatu. Só que aí a qualificação do pessoal de secagem não exige tanto quanto a qualificação do pessoal que vai produzir os extratos. Na secagem do material vegetal, inclusive, os equipamentos não são tão onerosos, não são tão caros. Eu preciso investir em tecnologia, em estufas de secagem? Preciso, mas eu preciso mais de uma acomodação logística. Não preciso de tanta tecnologia para isso, de profissionais preparados para isso. Agora, no setor de extratos, a coisa é diferente. Aqui eu vou trabalhar com solventes orgânicos, aqui eu vou trabalhar com alta temperatura, aqui eu preciso de evaporação desses solventes orgânicos. Aqui eu preciso de responsáveis técnicos, né? Aqui eu preciso de responsáveis técnicos para adequar a documentação junto à Polícia Federal, porque eu vou precisar de ácido sulfúrico, hexano, são todos compostos orgânicos que precisam de um aval da Polícia Federal para utilização, para compra e utilização, né? Aí, 2002, vejam que é recente essa história, né? Nasceu o Instituto Flora Vida para capacitar os produtores, que é o que a gente tinha comentado anteriormente. 2003, criaram um programa de parcerias para um mundo melhor e aquisição da unidade farmoquímica em Parnaíba, Piauí. Por que vocês acham que eles foram lá para o Piauí? Será que é porque a mão de obra é mais barata? Será que é porque a energia é mais barata? Será que é porque eles receberam indultos fiscais, né? Incentivos fiscais para fazer a implantação da fábrica lá? 2005, aquisição da área agrícola também em Parnaíba, Piauí, com foco na produção de plantas medicinais. O Nordeste, meus amigos, desde que você encontre água para irrigação, é o local que tem a condição principal para que qualquer vegetal cresça. Sol. Então, tendo sol, fica fácil de qualquer vegetal crescer. Então, esse talvez seja um dos motivos pelos quais esse grupo adquiriu essa área agrícola em 2005, lá na Parnaíba. Inauguração da fábrica de óleos essenciais também lá em Parnaíba. E assim sucessivamente as outras conquistas aí do grupo Centroflora. Vejam os equipamentos das fábricas, né? Isso aqui é caríssimo, é tudo aço inox. Imagina fazer a manutenção disso. E esse profissional tem que entender da lei para trabalhar nesses locais, tá? Mudando um pouco de assunto, o material que eu trouxe para vocês hoje aqui também é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Então, todos os fitoterápicos que são comercializados na drogaria que você trabalha ou na farmácia em que você trabalha, eles estão descritos aqui no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Beleza? Então, se você quiser informações a respeito das nossas espécies vegetais, você vai encontrar essas informações de alta qualidade aqui. E, novamente, todos os termos técnicos que envolvem a área de fitoterápicos também estão descritos aqui. Água para uso farmacêutico, o que é isso? O que é água potável? Água purificada?
que é alcoolatura? Banho de assento. São os termos que são utilizados nessas espécies. Então, tem uma planta que é utilizada para banho de assento. Então, banho de assento está descrito aqui. O que é bochecho, compressa, creme? O que é uma decocção? Quando a gente faz um chá em casa, não é chá que a gente está fazendo, é decocção. Porque às vezes a gente põe lá a água para ferver e a planta junto fervendo, né? É a preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado. Então, quando a água está fervendo e você joga a planta ali para que ela ferva junto, igual quando você faz café, e aí tem esse jeito de fazer café, sobretudo em Minas Gerais, tá? Em Minas a gente não pega e faz, a maioria das pessoas, né, não joga água quente em cima do pó que está no coador, não. Pega a água quente, põe o açúcar, e aí na hora que está fervendo bastante, a gente joga o pó ali e mistura junto. É uma decocção. Método indicado para drogas vegetais com consistência rígida, tais como cascas, raízes, rizomas, caules, sementes e as folhas coriáceas, que são folhas rígidas. Então, se você faz isso, é uma decocção. O que é um chá? É depois que a água ferveu, você desliga o fogo, põe o material vegetal ali e tampa. E espera dar uma esfriada. Isso é o chá. Tá? E isso é feito principalmente para as folhas que são menos rígidas. Beleza? A decocção é feita com esse material mais rígido, casca, raiz, semente, porque para conseguir extrair lá de dentro desse material rígido os compostos de interesse, a temperatura alta desempenha um importante papel, por isso que fica fervendo por um tempo. Agora, como as folhas são mais fáceis de extrair, eu posso, assim que a água ferve, eu desligo o fogo e deixo descansando lá o meu material vegetal. Porque se ferver a folha por muito tempo, degrada os constituintes. E geralmente quando a gente faz um chá, a gente está atrás também dos óleos essenciais. Então, um chá de erva cidreira. Por que a erva cidreira é tão gostosa? Porque os óleos essenciais do capim cidreira ficam ali. Se eu ferver o capim cidreira por 3 minutos, o óleo essencial evapora todo. Então, eu deixo a água chegar a 100 graus, ponho o capim cidreira e tampo. Eu preservo em solução aquele óleo essencial. Ok? Quando ele chega numa temperatura boa para tomar, esse óleo essencial já evaporou, chegou ali na tampa da panela e desceu de novo e está lá dissolvido no meu chá. Ok? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Alô, alô? É uma embalagem, extrato. É a preparação, o que é extrato? É a preparação de consistência líquida, sólida ou intermediária, obtida a partir de um insumo farmacêutico ativo vegetal, IFAV. Nossa, nem sei como é que eu lembrei disso. Então, vejam como é o vocabulário técnico da área. Eu já assimilei de tanto que eu li essa legislação. IFAV, insumo farmacêutico ativo vegetal. É o material utilizado na preparação de extratos, pode sofrer tratamento preliminar, tais como estabilização, moagem ou desengorduramento. O que é o desengorduramento? É retirar a clorofila, retirar as gorduras presentes na folha. Que quando eu retiro essas gorduras, o meu princípio ativo fica mais concentrado naquele extrato. A gente já comentou, eu comentei isso com um colega de vocês uma vez na aula. O extrato é preparado por percolação, maceração ou outro método adequado e validado. Então, o que é um extrato fluido? É a preparação líquida obtida de drogas vegetais por extração com líquido extrator apropriado ou por dissolução do extrato seco correspondente. Então, se eu coloco a carqueja na cachaça, aquilo é um extrato fluido. Agora, quando eu pego um extrato seco de uma planta e aí misturo num líquido, também tem um extrato fluido. Tá? Fitocomplexo é o conjunto de todas as substâncias originais do metabolismo primário e ou secundário responsáveis em conjunto pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal.
Nem toda espécie vegetal vai ter um princípio ativo de grande atividade biológica. Porque, na verdade, as plantas não funcionam dessa forma quando elas usam os seus metabólitos secundários para se proteger. Vamos fazer um exercício aqui, abrir um parêntese e fazer um raciocínio lógico? Vocês, com certeza, igual o pessoal de Leeds, que mora na zona rural, vocês já andaram num parque ou numa floresta, num pedaço de Mata Atlântica. Lá tem as nossas amigas árvores, né? As árvores estão lá, uma do lado da outra, com seus troncos, suas folhas. Essas árvores estão todas saudáveis, meus amigos. Vocês já viram, por exemplo, uma notícia assim no jornal? Trecho de Mata Atlântica é devastado por bactéria patogênica. Tem bactéria que infecta a árvore da Mata Atlântica? A única coisa que mata a Mata Atlântica é fogo, né? Quando queima, né? Mas vocês não veem assim, fungo desmata a Mata Atlântica. Tem problema de fungo e bactéria nas monoculturas de milho, de soja, de cacau. Que como as plantas estão todas umas próximas das outras e é a mesma planta em grande quantidade, a mesma espécie, o fungo consegue afetar todas elas e se espalhar. Agora, a Mata Atlântica tem várias árvores diferentes no mesmo local. Então, como é que o fungo vai passar de uma árvore para outra? Às vezes, aquele fungo que está numa árvore, quando ele vai para uma outra árvore, ele morre. E as árvores, os vegetais, os arbustos, eles não produzem no seu metabolismo secundário um produto só para funcionar como antibacteriano. Porque se os vegetais fizessem isso, as bactérias iam criar resistência muito fácil, né? É o mesmo mecanismo de resistência que a gente encontra na terapia antimicrobiana, que é prescrita no dia a dia. Por que a gente costuma tratar com vários antimicrobianos diferentes? Já pensou se a gente começa em Barra Mansa a prescrever só amoxicilina para todo mundo? Rapidinho, as bactérias circulantes na população barramansense irão adquirir resistência contra a amoxicilina. E aí o tratamento vai ficar mais difícil. As plantas já sabem disso há muito tempo. Então, em vez de produzir um composto de grande atividade antimicrobiana, as plantas produzem vários compostos com baixa atividade. Então, enquanto um composto com baixa atividade não mata a bactéria por um lado, o outro composto que também tem baixa atividade mata ela pelo outro. Quando ela se adapta para um, tem mais 3 para ela se adaptar. E a bactéria não consegue se adaptar a vários compostos ao mesmo tempo presentes na folha. Então, quando a gente faz o extrato e administra esse extrato para uma dada atividade biológica, pode ser que nós não tenhamos apenas um princípio ativo, e sim vários. Se a gente pegar esses compostos isoladamente, a atividade deles é fraca. Só que, em conjunto, eles são sinérgicos. E aí a gente chama esse conjunto de compostos sinérgicos de fitocomplexo. Beleza? Então, talvez esse seja o princípio que torna as plantas tão importantes para a medicina. Então, enquanto a gente estuda uma espécie, encontra um componente majoritário do extrato, aí testa esse componente majoritário e ele não tem atividade biológica. Poxa, que pena. Mas pode ser que, ao usar o extrato in vivo, aquele componente majoritário não desempenhe seu papel sozinho. Ele pode estar sendo assistido por outros compostos, mas que estão em concentrações menores. Então, a legislação tem mudado, inclusive, para abarcar esse conceito de fitocomplexo. Porque na alopatia não tem esse negócio de fitocomplexo.
todos os medicamentos alopáticos que você enxerga no balcão atrás de você é tudo um princípio ativo só, não é? Com raríssimas exceções. Por exemplo, a amoxicilina com clavulanato de potássio. Mas a maioria dos fármacos que está ali é um princípio ativo só. Então, nem o controle de qualidade, nem a ciência, a ciência farmacêutica voltada para essa área, consegue avaliar direito o fitocomplexo. Fica difícil, porque essa composição do extrato muda de acordo com a estação do ano, etc., né? Então, surgiram, inclusive, na legislação, outras oportunidades de controle de qualidade, que são o seguinte: em vez de eu fazer uma cromatografia e quantificar aquele marcador biológico, aquele princípio ativo do extrato de carquejo, carquejol, em vez de fazer isso, eu desenvolvo um teste biológico para esse extrato. Eu pego ratos, induzo um problema hepático nos ratos, lesões hepáticas, e aí eu pego amostras desse lote de extrato de carqueja e utilizo no tratamento desses ratos por algumas semanas. Depois eu verifico se o fígado dos ratos melhorou. Melhorou? Beleza. O extrato está aprovado, o lote de extrato está aprovado para ser utilizado como um fitoterápico para o fígado. Então foi inserida na legislação a oportunidade de usar testes biológicos para validar o fitocomplexo dos extratos. E eu trouxe um exemplo para vocês disso na aula 3. Foi um teste biológico que eu fiz com o extrato de uma espécie vegetal. E esse teste avalia justamente a sinergia de um extrato vegetal com um antibacteriano comum utilizado. Então, isso que eu expliquei da árvore ali para vocês, que ela não produz um composto majoritário em grande quantidade para se defender, ela produz vários, é a tônica que tem sido utilizada para interpretar hoje a fitoterapia. Então, é necessário levar em consideração essa sinergia. Só que essa sinergia não dá para avaliar pelos mesmos métodos que a gente avalia a alopatia. Então, esse que é o problema atual. Então, pressupõe-se que, dentro dos extratos vegetais, haja uma atuação sinérgica entre os componentes do metabolismo secundário. E aí eu trabalhei com essa espécie vegetal aqui, ó, a quina do campo. O nome dela científico é Strychnus pseudoquina. E ela está presente nesse documento feio que eu estou mostrando para vocês aí. Mas vejam de onde é esse documento. Ó. Farmacopeia com pH dos Estados Unidos do Brasil. Vocês conhecem esse país, gente? Os Estados Unidos do Brasil? Pois é, o Brasil já teve esse nome. Então, na primeira farmacopeia brasileira, o Brasil ainda era Estados Unidos do Brasil. E essa planta constava lá, na farmacopeia brasileira. Esse aí sou eu, em pé, trepado lá na árvore, né, capturando os frutos dela. Foi uma das vezes que eu fui lá no Cerrado buscar os frutos para tentar estabelecer in vitro, né? E aqui a descrição da farmacopeia. Esta casca apresenta-se em pedaços curtos, bastante regulares, chatos, encurvados ou semi-enrolados. Então a casca dessa árvore, da Strychnus pseudoquina, era comercializada lá nos Estados Unidos do Brasil, 1926, por aí, nessa época. Era um fitoterápico da época. E aí na farmacopeia tem a descrição de como que eu identifico essa casca. Como que eu pego esse lote de casca e faço o controle de qualidade e digo, olha, é Strychnus pseudoquina, então pode usar como medicamento. Porque também tinha adulterações nessa época, vocês acham que não? A malandragem sempre existiu, né? A superfície externa constituída pelas camadas suberosas é de cor cinzento-amarelada ou cor de ocra,
recoberta por um epidermo esbranquiçado e eretáceo. Sua superfície interna é mais compacta, mais dura e de cor mais acinzentada. A secção transversal, e vejam que dentro dos testes de controle de qualidade disponíveis na época, estava entre eles a observação ao microscópio da casca, para determinar se era, de fato, um material vegetal que se destinava a ser, né? Sua secção transversal apresenta duas partes distintas, as camadas suberosa e o líber. As camadas suberosas são aplicadas em grande número, umas sobre as outras, até uma espessura de 10 a 15 milímetros. Então, isso tudo era verificado pelo microscópio, que era a ferramenta da qualidade que existia na época, certo? A casca de quina do campo é inodora e de sabor muito amargo, persistente, mas não desagradável. Então, o farmacêutico da época ele precisava provar, fazer um chá ali na hora e provar, e dizer, não, isso aqui é quina do campo mesmo. Ele precisava saber se esse sabor era amargo e persistente, para fazer a identificação. A prova que o farmacêutico fazia era outra alternativa ao controle de qualidade da época. E aqui é a estrutura microscópica dela. Depois que você fazia essa característica macroscópica, né, da casca, você verificava no microscópio como ela estava apresentada ali microscopicamente. Qual que era o emprego oficinal da época? Extrato fluido de quina do campo. Então ela podia ser extraída com água, com cachaça, e aí ela era administrada em cima das feridas ou ingerida também. Então tem muito tempo que o Brasil utiliza essa espécie de forma medicinal. Tá? E para várias plantas acontece o mesmo. Aqui eu trouxe um gráfico, que é o gráfico que demonstra visualmente a sinergia que a gente observa nos testes. Então, aqui eu tenho a droga A e a droga B. E aqui nesse gráfico, a amplitude dos efeitos que essa droga provoca ao ser testada, quanto a uma atividade biológica. Então, quando eu uso a droga A sozinha, eu encontro esse efeito biológico aqui. Por exemplo, impedir o crescimento bacteriano, impedir o crescimento de 90% das bactérias. Quando eu uso a droga B sozinha, eu impeço o crescimento de 80% das bactérias. Tá? Agora, quando eu uso a droga A e a droga B juntas, eu encontro valores menores do que quando eu uso as drogas separadas. Então, quando eu junto a droga A e B, as inibições são de 50%, 40%, quando eu misturo as duas drogas em contato com a bactéria. Então, elas não estão se ajudando, elas estão se atrapalhando, certo? O que acontece quando tem sinergia? Os valores que eu encontro de inibição, quando eu junto as duas drogas, são maiores do que os valores de inibição que eu encontro quando uso as drogas sozinhas. E aí, se eu traçar uma linha, uma reta, entre essas inibições máximas, e depois quando eu plotar os dados de inibição das duas drogas juntas, eu encontro valores superiores para a administração concomitante de ambas. Então, ok, aqui, quando eu usava uma concentração da droga A bem grande, eu inibia boa parte dos micro-organismos. Mas aí agora eu consigo inibir uma porção considerável desses micro-organismos utilizando uma concentração menor da droga A e uma concentração menor da droga B. São concentrações que eu uso da droga A e da droga B menores do que as concentrações necessárias para inibir quando as drogas A e B estão sozinhas. Isso indica que,
Se eu preciso de concentrações menores de A e B, quando eu somo as duas, para provocar o mesmo efeito inibitório, essas duas drogas estão se ajudando, tá? Então, quando eu uso a droga A sozinha, eu preciso de uma concentração X aqui para inibir 100% do micro-organismo. Quando eu uso a droga B sozinha, eu preciso de uma concentração Y da droga B sozinha para inibir 100% do micro-organismo. Mas, quando eu uso 50%, uma dose relativa a 50% da dose inibitória máxima da droga A, com um pouquinho de droga B, uma dose subinibitória de droga B, mesmo assim eu encontro um efeito inibitório da bactéria. Ou seja, sinergia. Pode acontecer, por exemplo, da droga A inibir a bactéria por um mecanismo e a droga B inibir por outro mecanismo. A amoxicilina, por exemplo, ela inibe a formação a polimerização da parede celular bacteriana. E no caso do extrato que eu testei, rico em flavonoides, os flavonoides inibem as enzimas bacterianas que fazem a síntese de RNA. As enzimas do núcleo da bactéria podem ser inibidas por flavonoides. Então, enquanto eu uso uma droga só, a amoxicilina, e a bactéria pode produzir uma resistência contra a amoxicilina, e essa resistência contra a amoxicilina é justamente sintetizar uma enzima que chama beta-lactamase, se eu coloco junto outra droga que impede que ela faça a transcrição dos genes, poxa, vai ter sinergia entre as duas. Por quê? Para sintetizar a beta-lactamase, a bactéria não precisa lá transformar o DNA em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ser traduzido pelo ribossomo bacteriano e virar a proteína beta-lactamase, e aí depois ela degrada a ampicilina, beleza, o flavonoide impede as enzimas de criarem, de transcreverem o RNA mensageiro. Como é que ela vai ter, então, a enzima beta-lactamase? Não vai. O que significa isso? Sinergia. Então, esse é um conceito que tem sido ultrapassado da esfera meramente antimicrobiana que a gente está tratando aqui, né? Então, a gente está verificando um exemplo de sinergia nos antimicrobianos, no papel antimicrobiano dos extratos. Mas esse exemplo também pode se aplicar para os fitoterápicos em geral. E aí fica difícil medir a sinergia que existe no extrato de carqueja. Porque a gente só tem os métodos alopáticos para fazer essa medição. E aí, como eu comentei com vocês, se eu quero fazer o teste dessa atividade sinérgica, né, eu preciso testar a droga A sozinha e a droga B sozinha, do jeito que está aqui, ó. Então, a droga A eu testo para o mesmo efeito biológico, a droga A sozinha e a droga B sozinha. A droga A sozinha e a droga B sozinha. Depois eu tenho que misturar a droga A e a droga B em diferentes proporções para verificar se essa mistura com concentrações subinibitórias da droga A e da droga B, eu consigo também inibir o crescimento microbiano. Eu vou voltar nesse gráfico aqui porque ninguém está falando nada, então eu não sei se vocês entenderam. Tá? Como é que eu vejo atividade sinérgica entre dois medicamentos? Primeiro eu tenho que testar esses medicamentos sozinhos. Então vou chamar um medicamento de droga A e outro de droga B. Eu faço o teste do medicamento sozinho. Então, por exemplo, eu quero inibir uma bactéria. Então eu cheguei aqui numa concentração da droga A de 1 mg por ml de droga A. 1 mg por ml de droga A inibiu a bactéria. A droga B, sozinha, para inibir a mesma bactéria,
eu precisei de 2 miligramas por ml. Só que quando eu misturo 0,5 ml da droga, miligramas por ml da droga A, 0,5, com 1,8 da droga B, 1,8 miligramas por ml, essa mistura também inibe a bactéria. Por isso que essa curva aqui, inibitória, está fora dessa reta que é traçada a partir das duas concentrações inibitórias máximas de droga A e droga B. Então, quando eu uso uma dose subinibitória da droga A, metade da droga A, com um pouquinho a menos da concentração inibitória da droga B, 1,8, eu inibo a bactéria do mesmo jeito. Ou seja, as duas drogas estão trabalhando sinergicamente. Quando não ocorre isso, 0,5% da droga A e uma porcentagem qualquer da droga B aqui, e eu não inibo a bactéria, é porque esses produtos, A e B aqui, do gráfico A, eles são antagônicos. Eu não consigo achar o mesmo efeito inibitório. Tá? Então, como é que monta a placa para fazer isso? A droga A. E aí eu coloquei mais concentrações, né? 8 vezes a concentração inibitória da droga A, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez, meia vez, 0,5%, e 0 da droga A na placa. E aí depois, por cima dessa placa, onde eu já dissolvi a droga A, eu vou acrescentar essas concentrações aqui da droga B. Só que da droga A, perceba que eu fiz da esquerda para a direita. De cima para baixo, né? 8, 4, 2, 1, meia e 0. De cima para baixo. Eu fui pipetando de cima para baixo a droga A. A droga B eu vou fazer da esquerda para a direita. 8 vezes, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez, meia vez, 0 vezes. Só que como eu misturo partes iguais que estão concentradas 8 vezes, quando eu crio essa mistura, esse poço, na verdade, fica com 2 vezes. Porque eu diluo a metade de cada uma dessas drogas. Aí depois eu acrescento o meio de cultura com a bactéria. Então veja aqui na linha F, eu tenho a droga A sozinha, porque aqui eu adicionei 0 dela, tá vendo? Na linha F. Então, na verdade, aqui eu tenho a droga B sozinha, se eu adicionei 0 da droga A. E, quando eu adiciono a droga B, nessa coluna 6 aqui, eu adiciono 0 da droga B. Então, eu tenho a droga A sozinha. No final das contas, eu tenho essa placa aqui, em que nesses poços de cá, eu tenho as misturas entre as duas drogas, 2 vezes a droga A, 2 vezes a droga B, 2 vezes a droga A, 1 vez a droga B, 1 vez a droga A, 1 vez a droga B, meia vez a droga A, 1 vez a droga B. São misturas. E aqui, principalmente nesse quadrante da placa, esse quadrante central, se aqui eu conseguir inibir a bactéria, eu encontro o efeito sinérgico. Por quê? Eu tenho meia vez, metade da concentração inibitória da droga A, metade da concentração inibitória da droga B. Metade da concentração inibitória da droga A e 25% da concentração inibitória da droga B. 1/4. Metade da droga B e 1/8 metade da droga A e 1/8 da droga B. Então, nesse quadrante interno da placa, eu acabo tendo as concentrações de mistura entre as duas drogas, em que, se eu achar inibição, eu comprovo que tem efeito sinérgico entre ambas. Beleza? E aqui, como controles, eu tenho só a droga A e só a droga B. Vamos para o resultado? Bem difícil de achar nessa foto o quadrante, né? Mas lembrem-se que é esse quadrante aqui, Então, ele ter isso aqui é... Não, eu fiz errado.
isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não estava certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Então, esse quadrante, a gente começa a achar ele aqui. Vai. Nesse quadradinho, se eu encontro inibição bacteriana, eu encontro sinergismo. Como que eu sei que teve inibição bacteriana? Está vendo essa coluna onde eu coloquei só a droga B? Aqui a bactéria cresceu. Então, todas as concentrações da droga B que eu pus, a droga em azul aqui, não foram capazes de inibir a bactéria. Só que aqui, quando eu pus a droga A, uma vez a concentração inibitória mínima, ó, não cresceu, não ficou rosa. Quando tem crescimento bacteriano, o reagente indicador que eu coloquei aqui vira a coloração para rosa. Tá? Então, todos os pontos onde está rosa, cresceu bactéria. Então, aqui, no caso, isso que está em amarelo é o extrato da planta que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, eu calculei a concentração inibitória mínima da planta. E ela está nesse poço aqui de uma vez a concentração inibitória mínima. Nesse outro poço, 2 vezes a concentração inibitória mínima, ou seja, a bactéria não cresceu, está transparente. Ó. E aí, qual foi a outra droga que eu testei? A amoxicilina. Só que essa bactéria era resistente à amoxicilina. Então, eu coloquei concentrações cavalares de amoxicilina aqui e mesmo assim a bactéria cresceu, está tudo rosa. Mas olha esses 2 pocinhos aqui, esse e esse. Esse aqui também. Teve crescimento? Teve. Mas não foi um crescimento, quando você compara com um poço, por exemplo, que tinha 0, ó, ou que tinha só ampicilina. Nesse poço aqui, então, quase que não cresceu nada. Não cresceu nada, né? Está um rosinha bem leve, quase que não dá para observar. Então, quando tinha metade da concentração inibitória do extrato e metade da concentração de ampicilina que eu testei, e mesmo assim, ampicilina nenhuma estava inibindo essa bactéria porque ela era resistente à ampicilina, inibiu o crescimento bacteriano. O que significa isso? Sinergia. Então, o extrato da quina do campo pode atuar de forma sinergicamente com a ampicilina in vitro. In vitro. Isso aqui não prova que dá para usar isso em vivo, tá? Mas in vitro observa-se essa relação. E a gente sempre faz esses testes aproveitando a placa toda, o teste foi feito em duplicata. Então, o que está aqui de 1 a 6 também está aqui de 1 a 6 em duplicata. Tá? Então, é a mesma coisa. Vamos pegar aquele quadrantezinho de interesse, que é esse quadrante aqui. Ó. Nesse quadrante aqui, da duplicata, a gente ainda observa resultados melhores. Então, olha lá. Ó. Toda vez que o extrato estava, então, em cima da concentração inibitória dele, ó, que é uma vez, o extrato é o que está em amarelo, não cresceu nada. Nesse quadrante meu de interesse, em que eu começo a ter metade da concentração inibitória do extrato e um pouquinho da ampicilina, que são exatamente esses 3 poços aqui, ó, não teve crescimento bacteriano nenhum. São comparáveis com esses aqui da amostra anterior. Nesse aqui até que não teve. Nesse aqui teve. Mas na duplicata fica mais nítido que não teve crescimento bacteriano, em comparação aqui com os padrões, né? Em que o crescimento bacteriano foi muito vigoroso, ficou muito rosa. Esse corante aí, a resazurina, ele fica mais rosa conforme tem mais bactéria no poço. Então, se nesses 3 poços aqui eu tinha metade da concentração inibitória do extrato e
metade da concentração inibitória de ampicilina, 1/4 da concentração inibitória de ampicilina e 1/8 da concentração inibitória de ampicilina, e mesmo assim eu impedir o crescimento bacteriano, eu consigo encontrar sinergia in vitro de um extrato com o antimicrobiano. E aí? O que eu faço com esse resultado? Eu consigo, então, por exemplo, indicar para o meu paciente que ele tome o chá da casca ou a decocção da casca para tratar de uma infecção bacteriana, de uma sinusite? Posso fazer isso? Não posso. Mas é recomendável se alguém faz isso. Se alguém faz isso, é recomendável que continue, por quê? Atrapalhar não atrapalha. Dúvidas? Pois não? Então, ainda se especula se de fato há sinergia. Melhora das atividades biológicas, aumento da biodisponibilidade, efeitos cumulativos, ou simplesmente os efeitos biológicos dos outros componentes dos extratos carecem de investigação. Então é muito difícil você investigar isso, porque o extrato vegetal é uma mistura complexa de um monte de flavonoide, tanino, alcaloide. Qual deles que está tendo atividade sinérgica ali junto com a ampicilina? Porque está descrito na literatura que os flavonoides inibem a DNA girase bacteriana, que é um tipo de topoisomerase. O que a DNA girase faz? O DNA não é uma hélice retorcida, a gente viu isso na bioquímica. A DNA girase desentorta esse DNA para que seja transcrito o RNA mensageiro. Se o flavonoide inibe isso, como que a bactéria que é resistente à ampicilina aí vai sintetizar a beta-lactamase, que é a enzima que degrada o anel lactônico da ampicilina? Não vai. Aí a bactéria morre. Ela não consegue. A ampicilina, mesmo uma bactéria resistente, vai sofrer as ações da ampicilina, porque o extrato impede que ela use o DNA. E a bactéria não consegue se adaptar às duas coisas ao mesmo tempo. Veja aqui que na última coluna, quando eu uso metade da concentração inibitória do extrato sozinha, 1/4 da concentração, 1/8, a bactéria cresce numa boa, porque essas concentrações não são suficientes para afetar o DNA dela. E aí ela se multiplica normalmente. Só que na hora que eu ponho a ampicilina junto, mesmo que um traço de ampicilina, mato a bactéria. Só que é difícil da indústria testar isso. É possível fazer um paralelo entre o funcionamento normal das espécies na natureza, os compostos que são produzidos nelas e o que é utilizado por nós ao extrairmos seus compostos. Então, no extrato da casca da quina do campo, eu não tenho um componente majoritário que vai inibir o DNA dessa bactéria, ou que vai ser uma atividade que inibe a polimerização da parede celular. Eu tenho vários compostos, eu tenho um fitocomplexo que atua em diferentes mecanismos de ação. Eu posso ter ali entre aqueles flavonoides um flavonoide que impede a DNA girase. Eu posso ter dentro desse extrato um alcaloide que talvez interaja com outra enzima do metabolismo bacteriano. Posso ter uma inibição, por exemplo, de uma enzima que participa da glicólise dentro da bactéria. E aí? E isso são coisas que, se a gente for pesquisar passo a passo, precisaria de muitos anos para descobrir. Então, tem sido normatizado esse pensamento. A questão de que o extrato funciona de forma medicinal do mesmo jeito que ele protege a planta da natureza, com um fitocomplexo e compostos que atuam sinergicamente. Acredita-se que, no vegetal, a seleção natural permitiu
a prevalência de mecanismos de defesa baseados na ação combinada de diferentes compostos, diversificados estruturalmente, presentes em baixa concentração e de menor atividade inibitória, em detrimento de metabólitos de elevada atividade bactericida ou bacteriostática, produzidos em maior quantidade, porém menos diversificados estruturalmente. Então, por que a bactéria não produz um ou dois compostos só de grande atividade? Porque se ela produzir um composto com grande atividade, a bactéria se adapta. As árvores são espertas, galera. Ela prefere fazer vários compostos diversificados estruturalmente e aí fazer com que esses compostos atuem de forma sinérgica do que sintetizar um só em grande quantidade. Porque se ela sintetizar um só em grande quantidade, a bactéria se adapta. É por isso que você não vê Mata Atlântica sendo devastada por superbactéria, Cerrado sendo devastado por superfungo. Aquela coleta que eu fiz lá, em que eu estou pendurado na árvore lá, pegando os frutos, quando eu fui estabelecer esses frutos in vitro, a gente faz uma etapa de sanitização. Lava os pequenos fragmentos de galho com álcool 70, com água sanitária, para matar o fungo. Só que aí você vai e coloca aquele pedacinho do galho no meio de cultura. Todos os 120 tubos de ensaio com fragmentos de galho, né, para micropropagação que eu fiz, ainda assim foram contaminados por um fungo branco extremamente agressivo. Então, são várias etapas de desinfestação daquele pedacinho de galho verdinho que eu vou introduzir no meio de cultura para que ele cresça e vire uma muda, né? Álcool 70, água sanitária, água destilada. Mesmo assim, o raio do fungo sobreviveu e contaminou todos os meus tubos de ensaio. Por isso que eu tive que estabelecer in vitro, tirando o embrião de dentro da semente. Porque dentro da semente temos um ambiente parcialmente estéril, com muito pouco micro-organismo, né? O micro-organismo não chega ali. Agora, a árvore lá no mato convive muito bem com esse fungo. Por que então que esse superfungo, que resistiu à sanitização, não mata as populações de Strychnus pseudoquina que estão lá no cerrado? Porque a planta produz compostos variados, vários compostos, com uma grande variação estrutural, que são capazes de inibir esse fungo. Se ela produzisse um composto majoritário só em grande quantidade, o fungo teria se adaptado já há muito tempo. Ok? Esta afirmação pode ser considerada plausível, visto que o desenvolvimento de resistência bacteriana para os compostos utilizados pelo homem no tratamento de doenças está diretamente relacionado com a frequência de utilização dos mesmos no combate às bactérias. Então, quanto mais a gente usa um antibacteriano só para as infecções, mais as bactérias estão adaptadas, não é? Então, na hora de defender os fitoterápicos que são prescritos para os pacientes, na hora de convencer os pacientes a utilizar um fitoterápico, na hora de fazer a indicação do fitoterápico para o paciente na drogaria, não que você vai explicar essa aula de fitoterapia para ele, tá? Mas tenha em mente essa malandragem que as árvores têm em relação à sua sobrevivência, porque isso convence muita gente. Esse é o argumento que eu uso para defender a fitoterapia. Então, não dá para usar os mesmos métodos alopáticos para qualificar a qualidade da fitoterapia. Por quê? Porque as plantas não funcionam desse jeito. Elas são muito mais eficientes produzindo vários compostos de baixa atividade que atuam sinergicamente. Enquanto que na alopatia a gente tem um composto só exercendo atividade biológica. E esse mecanismo é plausível porque, se a gente fizer o uso de um composto só para atividade antibacteriana, resistência bacteriana.
Quando a gente usa um composto só para o tratamento da hipertensão, o corpo não se acostuma com aquilo, e aí é necessário aumentar a dose, não é verdade? Se você usar o extrato vegetal, muito provavelmente ele vai ser eficiente por mais tempo, porque não tem uma molécula só atuando, são vários compostos que atuam sinergicamente. Beleza? Portanto, quanto maior a exposição das bactérias a compostos inibitórios, maior a possibilidade de surgimento de bactérias resistentes. E a gente não vê superbactéria degradando a floresta amazônica, por exemplo. Ok? Para finalizar, a gente falou aí do principal assunto de fitoterápicos é esse, é como você justifica a ação dos fitoterápicos. Então, se você for entrevistado lá no grupo Centroflora, tá, para trabalhar lá, tenha isso em mente, tá? Vai valer a pena, tenho certeza. E, voltando um pouco mais à aula aqui para esses aspectos legais, né? Em Volta Redonda, nesse trabalho que eu compartilhei com vocês aí, houve a tentativa, né, de inserir, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, ações implementares da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é a dispensação de fitoterápicos no SUS. E, ao que tudo indica, isso não funciona mais, pelo que eu já conversei com alunos que fizeram essa disciplina anteriormente. Mas se você mora em... Professor, Pois não? o custo para o SUS não seria mais alto? Eu acho que sim, o custo é alto. Porque aquele fármaco que é produzido em grande quantidade e vendido em lotes extraordinariamente grandes também, por exemplo, para o programa Farmácia Popular ou para as prefeituras de um município, para as UPAs de um município, que faz essa compra também em lote, é muito mais barato do que manter a agricultura familiar funcionando, a produção de mudas, o controle de qualidade, secagem, preparo do extrato, embalagem, envasamento e distribuição desses fármacos. Então Até mesmo para os insumos, né? Que tem insumos que são difíceis demais para ser adquiridos. sim, nesse trabalho aqui, eu acho que estão descritos quais foram as plantas que foram tentadas, né? Que se tentou introduzir lá em Volta Redonda. Mas se vocês moram em Volta Redonda e têm informações específicas aí da Secretaria Municipal de Saúde, eu queria saber se está na ativa esse projeto aqui, se funcionou e parou, por quanto tempo ele funcionou. Olha, o trabalho foi desenvolvido de maneira intersetorial e transversal, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda e as instituições colaboradoras, de acordo com os respectivos eixos A, B, C, D e E. O eixo A abordou o cultivo de espécies medicinais. O B consiste na produção de fitoterápicos por manipulação em farmácia viva. O C compreende a dispensação dos fitoterápicos. O D abrange a capacitação dos profissionais envolvidos. E o E engloba a manutenção das parcerias existentes por intermédio de articulação da interação e da cooperação, promovendo esforços para o desenvolvimento de medidas voltadas à melhoria da atenção à saúde e à integralidade do cuidado ao fortalecimento da agricultura familiar, à geração de emprego e renda, à inclusão social. Olha o trabalho que é isso aqui, gente. A gente perde até o ar só de ler para vocês. Então é muito trabalhoso. Então não adianta nada existir a lei permitindo que aconteça, se dá esse trabalho todo. Como é que continua fazendo? A minha aposta é de que não continua sendo feito, porque é muito trabalho, né? Mas pode ser que continue existindo. Vai que os profissionais de Volta Redonda são excelentíssimos, né? Dessa forma, essa iniciativa promoveu o resgate, valorização e ampliação e qualificou o uso de plantas medicinais e dos fitoterápicos como elementos estratégicos de saúde.
Vamos lá para o material e métodos? Para ver como é que foi feito isso. Nossa, já foi para resultado? Meu Deus. O trabalho foi desenvolvido de maneira intersetorial e transversal. Nananã. O eixo A, aquilo. Cultivo. Aí, ó, teve que identificar localidades e áreas com histórico de cultivo orgânico, de sistema de cultivo em larga escala de plantas medicinais da região do Médio Paraíba Fluminense. Foi realizado o levantamento de dados dos sites oficiais do MAPA e da Emater Rio. Além disso, foram realizados contatos diretos com os técnicos responsáveis do MAPA e da Emater. Aí, identificaram e selecionaram os agricultores interessados em participar do projeto. E aí foram realizados através de reuniões com agricultores associados pelo sistema participativo garantido, com certificação de orgânico emitido por uma associação de agricultores biológicos do estado do Rio de Janeiro. Fez reunião, então, com essa galera. Aí definiram as espécies vegetais. Realizaram um levantamento pelos agentes comunitários de saúde, junto à população, sobre o uso de plantas medicinais. Então, teve que fazer um estudo etnobotânico. Ver o que a população usa de planta. Em 15 unidades básicas de saúde. Nessa seleção de espécies, foram considerados os seguintes fatores: espécies vegetais aclimatadas na região, áreas com histórico de cultivo e possibilidade de desenvolvimento socioeconômico, a prevalência de enfermidades passíveis de intervenção com o uso dessas espécies vegetais selecionadas. Aí teve que produzir a muda, ó. A conservação e a disponibilização de mudas das espécies vegetais selecionadas para lavoura, a serem plantadas. Tudo realizado no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Pinheiral. Para tal, fizeram lá um viveiro de mudas no colégio. Trabalhou com a reprodução de material vegetal com identificação botânica assegurada. Aí foram utilizados lá o sistema convencional de produção de mudas. Nananana. A produção de mudas segue as normas que orientam a produção orgânica. A melhoria da estrutura do horto, que é uma coleção ex situ, vocabulário técnico da área. Então, é uma estufa que fizeram, um horto que fizeram, com uma planta ali fora do habitat natural, coleção ex situ, para a produção de mudas desse projeto, na sede cooperativa de produção e trabalho alternativo. Maravilhosa a ideia, né? O eixo B, produção de fitoterápicos, ó. Manipulação em farmácia viva. Foi implantada em área pública do município, terreno da Fundação Beatriz Gama, localizado próximo ao Centro de Plantio e Cultivo e estruturado com recurso financeiro do BNDES. A área física foi planejada de acordo com a legislação vigente para farmácias vivas, contendo os seguintes ambientes: área ou sala para atividade administrativa, área ou sala de recebimento. E aí imagina o trabalho de verificar a planta disso aqui, levar para a Anvisa, aprovar e construir depois. Sala local de pesagem de matéria-prima, sala de preparação, área de dispensação, vestiário, sala de paramentação, nananana. E isso tudo, ó, autorização de funcionamento de empresa junto à Anvisa. O eixo C, a dispensação do fitoterápico. Quais foram os fitoterápicos aqui então? Ó? Micânia aglomerata, que é o guaco, né? Capim-limão também. Simbopogon citratus. De acordo com a política municipal de assistência farmacêutica, através da farmácia municipal e dos dispensários existentes nas UBSs. Para tal, foi realizada uma estruturação dos dispensários de fitoterápicos nessas UBSs e aquisição de recursos humanos. Aí eu pergunto para vocês, meus colegas, se eu quiser um fitoterápico de Micânia aglomerata, dá para comprar na drogaria, né? Quem aí trabalha em drogaria? Não tem Micânia aglomerata na drogaria? Fácil, xarope. Então, a indústria de fitoterápicos já produz e é bem barato. E a manipulação já tem também a tintura de Micânia aglomerata lá e ela pode fazer o xarope, não é? Então, adianta mobilizar isso aí tudo. Pegar incentivo do BNDES, implantar a política. Se eu vou fazer um raio do fitoterápico que já tem na drogaria, baratinho.
E o capim-limão é só fazer o chá, né? Em casa, quem tem. Ou então comprar o extrato seco. Na verdade, nem deve ter extrato seco, deve ter só comercialização do capim seco mesmo, a folha seca, a droga vegetal, para você fazer o chá em casa. É isso que estava sendo feito lá. Se são exatamente só essas duas plantas, né? Mas se tem essas duas plantas não justifica toda essa preparação. A estruturação dos dispensários de fitoterápicos na UBS foi executada através da adequação das unidades, padrões mínimos de armazenamento. Não. A aquisição dos recursos humanos dos dispensários fitoterápicos foi efetuada através da contratação temporária ou terceirizada, compatíveis com atividade. Então, contratou gente para fazer, né? Eixo D, envolveu capacitação dos profissionais envolvidos nas diferentes etapas da cadeia de produção e utilização de plantas medicinais fitoterápicas sobre o seu uso racional. Quem escreveu esse artigo não colocou vírgula. Qualificando os profissionais de nível médio e nível superior e os agricultores, além da elaboração de material informativo. Capacitação profissional de nível médio, atuantes na UBS. Então, teve que dar curso para o pessoal da UBS. E assim foi, capacitaram todo mundo. O eixo E engloba a manutenção das parcerias ou colaboradores, através de articulação. Então, tinha que ter parceiros. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pastoral da Criança, Universidade Federal Fluminense, porque tinha gente fazendo controle de qualidade, né, desses medicamentos, desses fitoterápicos. Então, com certeza, isso era feito nessas universidades. Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Pieral, que produzia as mudas, Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Emater, Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. E foi isso, meus amigos. Micânia globerata e capim-limão. O que vocês acharam? Vocês acham relevante mobilizar tudo isso para produzir xarope de guaco e capim-limão? Não mesmo. Aí eu convido vocês a consultarem o Guia de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Então, vamos continuar aqui. Eu queria achar o sumário que tem as plantas. Será que não vai ter? Que guaco, xarope de guaco e capim-limão. Olha aqui as monografias, o que dava para ser feito, né? Mas, novamente, é uma dificuldade que se enfrenta, por quê? Porque não tem matéria-prima. Se eles achassem agricultores aqui no Médio Paraíba que produzissem essas outras plantas, eles com certeza fariam outros fitoterápicos, mas não tem matéria-prima na região. Então, não tem matéria-prima e também não tem investimento para pesquisa. Tanto que a nossa farmacopeia eu acho muito, assim, muito pobre de informação devido à vasta riqueza de plantas e insumos que nós temos no mundo. Então, isso. assim, o Brasil é gigantesco. E quando você compara as edições antigas da Farmacopeia Brasileira, a primeira edição, que é a que tem a planta que eu estudei, com a edição atual, o número de plantas foi só diminuindo. Aí eles fizeram esse material específico aqui, que é o guia, é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Então aqui tem como fazer todas as tinturas, de todas as plantas que a gente usa aqui no Brasil. Baccaria streamera, por exemplo, é a carqueja. Carqueja que tem lá em Lídice, na beira da estrada. E em qualquer beira de estrada de roça. Então, pega o caule alado, rasurado, 10 gramas. Só que tem que seguir as técnicas de secagem do material vegetal e preparo de tinturas descritas em Informações Gerais e Generalidades. Então, nesse tópico Informações Gerais e Generalidades, descreve como que tem que fazer a secagem. E aí, triturar. Acondicionar em frasco, aí mistura, né? 10 gramas desse material, da carqueja, seco, com álcool etílico 70%. E aí eu tenho que acondicionar em frasco âmbar, que deve garantir a proteção contra contaminações, efeitos da luz e umidade, em lacre ou selo de segurança que garanta a inviolabilidade do produto. Quais são as advertências? Uso adulto. Não usar em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da formulação ou a plantas da família Asteraceae, que é a família da carqueja.
Quais são as indicações? Auxiliar no alívio dos sintomas dispépticos. Então, para má digestão, usa essa tintura de carqueja. Tomar 3 a 9 ml da tintura diluídos em 50 ml de água 2 vezes ao dia. Olha que maravilha. Daria para fazer essa tintura lá e dispensar no UBS um frasquinho com carqueja para tomar na hora que tivesse má digestão, em vez de ir procurar um omeprazol? Em vez de tomar um antiácido? Sim. Mas cadê o fornecedor de carqueja nessas condições para o município? Como é que faz a muda da carqueja? Beleza que ela nasce lá de boa, na beira da estrada, só que é onde ela está aclimatada. Vai tentar tirar uma muda daquilo e plantar no canteiro para você ver se pega. É difícil, gente. Então, se você quiser informações a respeito das plantas que podem ser utilizadas, aqui no guia nós já temos a primeira fonte que eu trago para vocês a respeito disso. Eu trarei outras fontes para vocês, tá? Não se preocupem em relação a isso. Vocês estarão preparados para resolver questões que envolvem os medicamentos fitoterápicos. Então, tem todas as tinturas que podem ser feitas aqui. E também tem as cápsulas com derivados vegetais. Ó. Cápsula de alho, cúrcuma. E aqui está com os nomes científicos, né? Às vezes a gente não lembra os nomes populares, né? Mas Hipericum perforatum, por exemplo, ó, que é a erva de São João, é bem famosa. Então, dentro da cápsula, o que tem que ter? É a folha da erva de São João moída? Não. É o extrato seco etílico. 900 miligramas ou 250 miligramas do extrato seco. Porque se tiver a folha seca, quando essa cápsula abre no meu intestino, eu não sou um ruminante. Então eu não consigo digerir a parede celular, celulósica da célula vegetal. Então o princípio ativo que está dentro da célula vegetal não vai ser absorvido pelo intestino. Quando é o extrato seco, o princípio ativo é absorvido no intestino. Ok? Quais são as indicações? Auxiliar no tratamento de episódios depressivos leves a moderados. Auxiliar no tratamento em curto prazo de sintomas de episódios depressivos leves. Será que não é melhor, na primeira indicação de um fármaco que está com sintomas leves de depressão, começar com Hipericum perforatum do que com Rivotril, do que com benzodiazepínico? É melhor, vocês não acham? Então é para isso que existem os fitoterápicos, né? Eles são melhor tolerados pelo organismo, tá? Então, as informações estão todas aqui. Como fabricar e as indicações dos fitoterápicos que estão aprovados no Brasil até o momento. Beleza? E para finalizar tudo, uma grande curiosidade para vocês, esse artigo do Liberato Brum. Liberato Brum Júnior, ele trabalha, até onde eu sigo ele no LinkedIn, ele trabalha na CIMED. E ele desenvolveu esse trabalho aqui, mostrando os desafios do desenvolvimento dos dossiês de registro de medicamentos fitoterápicos. Então, meus amigos, além da falta de matéria-prima, do despreparo e das dificuldades de se cultivar essas espécies vegetais, quando você consegue essa matéria-prima, quando você consegue preparar a matéria-prima com qualidade para ser fornecida regularmente para que a indústria faça os fitoterápicos, você tem que registrar o fitoterápico. E aí vem um outro problema do tamanho de um Boeing 747. Porque olha o tanto de lei envolvida. Normas aplicáveis ao registro e notificação de fitoterápicos. Então tem a SRDC 26 de 2014, que
relaciona aqui, que trata do registro de medicamento fitoterápico e de medicamento fitoterápico e notificação de produto tradicional fitoterápico. Associada a ela, precisa da RDC 47 de 2009, que fala como tem que fazer a bula do medicamento fitoterápico. Na RDC 26, também diz como é que tem que fazer o folhetim do medicamento fitoterápico. A RDC 333 diz como é que tem que ser feita a rotulagem. A 26, rotulagem também. Então, tem para pesquisar 2 legislações para você fazer a rotulagem do produto. Essa RE1 de 2005 descreve como é que tem que ser feito o estudo de estabilidade. RE 899 descreve como é que tem que ser feita a validação analítica. Então, você tem que descobrir qual que é o princípio ativo ou o marcador biológico da espécie. Então, na carqueja, é o carquejol. Você tem que desenvolver um método de quantificação de carquejol no extrato para assegurar a qualidade do extrato. Isso aqui serve para que não haja adulterações do produto. Mas sabe qual que é o problema? Vai ter etapa do ano que as carquejas que você conseguiu plantar vão produzir mais carquejol e menos carquejol. Então, talvez seja necessário você validar os extratos por estação do ano. Determinada estação quantifica carquejol, na outra estação quantifica de novo. E aí você tem um controle de qualidade que pode acompanhar as diferentes estações. RDC 17 de 2010 vai regulamentar quais são as boas práticas de fabricação dos medicamentos fitoterápicos na hora de manipular esses medicamentos lá na indústria. 13, RDC 13, boas práticas de fabricação. 96 de 2008 vai dizer como é que você pode fazer a propaganda desse medicamento. A 39, pesquisa clínica, porque por ser medicamento fitoterápico, você tem que comprovar clinicamente que ele tem efeito. Então, e como que é feito isso? Os testes clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Os pré-clínicos são feitos em animais e os clínicos são feitos em humanos. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o Vernonia condensata, é uma espécie que dá muito nos pastos. Quando você passa pela Dutra, ela estava florando esses dias para trás. É uma flor meio marrom. Então, é um arbusto que tem uma flor meio marrom e é uma flor que parece um veludo, não. Sabe aquele dente de leão? Parece aquele dente de leão, marronzinho assim nos pastos. Vernonia condensata... Mas assim como... Pode falar. Assim como outros fármacos, ele também não pode, as amostragens dele não pode ser feita com gestante e crianças, ou por ser fitoterápico não tem essa Depende. discriminação? Se tiver risco em gestantes e crianças, o fitoterápico não pode nem ser testado nas gestantes e crianças, né? Mas onde eu encontro essa informação que tem risco? Eu vou usar nas ratas primeiro. Se tiver malformação nas ratas, aí eu nem vou testar nas gestantes. E aí os testes... Essa planta específica, a Vernonia condensata, ela tem o nome de necroton. O pessoal toma essa planta para reduzir o colesterol. Por quê? Nessa planta tem uma molécula que parece com colesterol, que é chamada de fitoesterol. E aí lá na hora de absorver o colesterol endógeno, o colesterol da alimentação no intestino, o fitoesterol ocupa o lugar do colesterol e é absorvido para o proenterócito, que é a nossa célula intestinal. Só que o fitoesterol não vai para o sangue, ele volta para o colesterol, para o intestino de novo. Ele não tem transportador plasmático. Aí o que acontece? O fitoesterol fica deslocando o colesterol da alimentação durante todo o trato gastrointestinal. Então, reduz a absorção de colesterol. Então, é uma planta que o pessoal toma pega a folha, põe num copo com água, amassa ali com o dedo e toma depois do almoço, todo dia, para reduzir o colesterol. Dá para virar um medicamento fitoterápico? Dá. Mas aí eu tenho que fazer os testes pré-clínicos em animais. Então eu vou induzir obesidade nos ratos, depois vou tratar esses ratos por gavagem, que a gente fala, que é introduzir o extrato lá dentro da garganta do rato, por dentro da boca dele. Todo dia
Vou mobilizar pessoas para cuidar desses ratos e administrar a purgavagem nesses ratos. Tem que limpar a merda do rato. Tem que pôr água e comida para o rato todo dia. Tem que fazer dieta para o rato. E depois de 1 mês, sei lá, 2 meses, alimentando esses 90 ratos, eu posso sacrificar 30 ratos mês a mês. E antes de sacrificar, eu coleto sangue, verifico o colesterol total, né? VLDL, LDL, triglicérides. Vou verificar o fígado desse rato, como é que está. E aí faço essa verificação dos 30 ratos, depois de 1 mês de utilização do extrato, depois de 2 meses, depois de 3 meses. Isso eu falei em um grupo de ratos, porque eu tenho que fazer também o controle negativo, que é dar água por gavagem para esses ratos. Então, mais 90 ratos, eu vou dar a mesma dieta de cafeteria, cuidar deles, e em vez de aplicar o extrato, eu vou aplicar água. Por que eu tenho que aplicar água? Porque eu tenho que submeter esse rato ao mesmo estresse de ter aquele instrumento introduzido na garganta dele, só que não com extrato vegetal, com água. E o mais 90 ratos, então já são 90 com 90, 180, 270. Mais outros 90 ratos, eu tenho que dar um controle positivo. O que é um controle positivo? Dar, por exemplo, uma solução de simvastatina para eles, por gavagem. E aí eu comparo o controle positivo, que é o rato que recebeu simvastatina, com o grupo de ratos que recebeu o extrato do necroton, que é a Vernonia condensata, com o controle negativo, que são os ratos que receberam água. Agora imagina, todo dia, 270 ratos, introduzir por gavagem água, extrato e a solução de simvastatina, limpar fezes e urina de 270 ratos. Se eles estiverem em gaiolas individuais, putz. Então a indústria tem que fazer isso aí, e 30 ratos é um número bom para ter, porque pode morrer um rato ou outro e tal, beleza? Você vai conseguir fazer as comparações estatísticas depois. Comprovou que tem efeito hipocolesterolêmico, pode virar fitoterápico. Então essa RDC 39, ela serve para que você encaminhe para a vigilância sanitária os dados obtidos a partir dessa pesquisa clínica. Ela não te diz como tem que fazer a pesquisa clínica, mas você vai encaminhar isso para ela e ela vai aprovar ou não. E vamos ficando por aqui, né, pessoal? Mas na próxima aula a gente pode voltar aqui nesse artigo, porque tem informações interessantes para falar com vocês. Professor, Pois não? vou te perguntar, na semana que volta do carnaval é para ter aula na quinta e na sexta, né? Só que na quinta seria presencial e na sexta online. E na quinta a Neide resolveu dar dela presencial, não, online. Você não quer dar online também não, para a gente não precisar ir lá? Você fala dia 3? Não, dia 4. Dia 3 é quarta, não é? É quinta. Deixa eu ver. Dia 3, na quinta. Ah, então na quinta que vem a aula de vocês é? Iria ser presencial, dia 3. Só que a Neide resolveu dar online. Ah, então pode ser online também, se deixar ela mudar, né? Porque depois a gente ia voltar no dia 7 tudo presencial, entendeu? Sim. Todos os dias. Sim, pode sim. Então tá beleza. Porque não vou fazer vocês virem aqui, não. Podem curtir o carnaval de boa. Se deixaram ela fazer, então pode se estender para mim também, com certeza. Beleza, então. Falou? Falou. Um excelente carnaval para vocês, então, meus amigos. Divirtam-se com moderação. Cuidado. Excelente carnaval passando matéria limpa. É um bom carnaval. Eu vou passar estudando minha pós-graduação também, que eu estou fazendo. Ótimo. Montando prova para vocês. Falar nisso, a sua prova é quando? Já Com tem... moderação na hora de montar a prova, tá? Por favor. Vai ser em abril. Eu cobro só questões tranquilas de fazer que... De concurso. Não, é difícil ter questão de concurso que envolve fitoterapia, mas vocês podiam meio me ajudar a procurar, hein? Porque se eu achar, eu vou colocar. Mas não vai achar, não. Se Deus quiser. Vai nessa, eu caço tudo. PCI concurso, eu reviro de cima a baixo. Mas são questões que envolvem só o que a gente discutiu em aula mesmo. Fiquem tranquilos. Tem que ver a aula, né? Pelo menos.
Beleza, então? Beleza, boa noite. Falou, professor. Boa Boa noite. noite, fiquem com Deus. Bom carnaval, meus noite. amigos. Boa noite.